Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, é maravilhoso, Senhor, entoar louvores ao teu santo nome. É uma grata alegria pronunciar palavras que exaltam a tua pessoa e que nos fazem recordar o teu grande amor demonstrado por nós na cruz do Calvário. Mas é igualmente, Senhor, prazeroso o momento em que nós escutamos o Senhor falar conosco. E nós estamos aqui, Senhor, juntos com a igreja do Senhor, diante da tua palavra, a tua santa revelação. Nós cremos que o Senhor fala através da palavra escrita. E nós chegamos, Pai, diante de ti com o coração cheio de desejo de ouvir o Senhor falar conosco por meio da tua palavra. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, através do poder do Espírito Santo, para que a tua palavra encontre morada em nossa vida. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, através da exposição das Escrituras, que o nosso coração seja alimentado, edificado, e que tudo isso, Senhor, seja agradável aos teus olhos. Abençoa cada pessoa que aqui chegou. Abençoa os nossos corações para recebermos a santa semente. Que o Senhor remova da nossa mente tudo aquilo que não te agrada, todas as distrações, para que tenhamos, Pai, toda a nossa atenção voltada para aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. É o nosso desejo, a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos, irmãos, por alguns domingos, meditando nos 7 pratos da cruz, que são as últimas palavras pronunciadas pelo Senhor Jesus quando estava crucificado. Já começamos há 2 semanas atrás, e hoje nós vamos para o terceiro prato do Senhor Jesus, a terceira frase que ele pronunciou quando estava crucificado. E essa frase, assim como as outras, ela tem muito a ensinar a nossa alma. Eu quero convidar todos a abrirem, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 19, verso 25 e verso 26. Nós vamos introduzir a nossa meditação essa noite com a leitura desse texto. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25, verso 26. Evangelho de João, capítulo 19, verso 25, assim diz a palavra do Senhor. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Amém. Aqui nós temos, irmãos, o terceiro prato do Senhor Jesus. Mas antes de examinarmos todas as implicações que estão por trás dessa frase que o Senhor Jesus pronunciou a Maria e ao apóstolo João, nós precisamos dar um passo atrás e recordar o contexto que está situado nessa declaração. Aqui nós temos a figura de Maria, mãe do Senhor Jesus. Maria está junto à cruz. Uma mulher, irmãos, que desde a sua adolescência foi acostumada a sofrer. O texto sagrado do Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 28 e 29, fala que quando ela ouviu a saudação do anjo, o anjo chamando ela de favorecida, o texto diz que ela muito se perturbou ao ouvir aquela saudação. E dali, irmãos, nós temos uma vida de sofrimento, a vida dessa grande mulher. Ela sofreu por conta da sua reputação.
ela foi vista entre os seus compatriotas como uma mulher adúltera, como uma mulher que não foi fiel ao seu noivo José. Ela sofreu também por não ter um lugar aconchegante, confortável, higiênico para colocar o seu filho. Assim que ele nasceu, ele foi colocado numa manjedoura. Você pode imaginar ainda o tamanho do sofrimento dessa mulher ao pensar na sua angústia, vendo Herodes perseguindo de todas as maneiras o filho dela e tentando matá-lo de uma vez por todas. Você pode ver um pouco da dor dessa mulher ao lembrar os grandes momentos de sofrimento que ela teve ao ver Jesus sendo rejeitado pelos seus, ao ver o Senhor Jesus sendo zombado pelas pessoas, rejeitado pelas pessoas da sua própria família. Mas o que falar da dor de vê-lo crucificado numa cruz? É uma dor indizível para uma mãe. A Bíblia apresenta Jesus como sendo homem de dores, que sabe o que é sofrer. Mas eu me arriscaria em dizer que Maria, evidentemente não divina como nosso Senhor, mas ela também foi uma mulher de dores nas Escrituras. Então, essa noite, tendo essa referência em mente, vamos focalizar algumas coisas que nós podemos enxergar nesse texto. Eu quero citar algumas. A primeira delas é que, na passagem que lemos, é o cumprimento de uma profecia. A profecia que foi pronunciada no momento em que o Senhor Jesus foi apresentado ao templo por um homem chamado Simeão. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 2 para recordarmos o conteúdo dessa profecia. Evangelho de Lucas, deixa marcado aí João, porque nós queremos voltar. Mas olha o Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 29. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 29 até o verso 35, a palavra diz assim: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam ali o pai e a mãe do menino, admirados do que eles diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então a passagem, irmãos, que nós começamos a ler em João, falando da crucificação de Cristo, é o cumprimento dessa profecia. Os irmãos lembram muito bem que para o judeu era uma grande alegria o dia de apresentar a criança no templo, principalmente tratando-se de um filho primogênito. Havia um princípio estabelecido na lei de Deus, desde a época do Êxodo, que todo primogênito pertencia ao Senhor, e que os pais, 8 dias após o nascimento, circuncidavam aquela criança e davam uma oferta para o Senhor, como se fosse resgatando aquele primogênito para si. Então era um dia de grande alegria. Era o primogênito, era a pessoa que assumiria a família caso o pai falecesse. Mas para Maria, irmãos, não foi um dia de tanta alegria. Nós temos que lembrar que o maior de todos os privilégios que ela recebeu de conceber o Salvador foi também a maior de todas as suas tristezas. E ela está ali agora, diante da cruz, anos depois de tudo aquilo que aconteceu, e ela está ali vendo cabalmente o cumprimento da profecia que foi dada por Simeão, que uma espada iria traspassar a sua própria alma.
E no texto, irmãos, nós vemos o coração dela. Uma mãe que está assistindo o filho morrer. Nós não conseguimos estimar a quantidade de sofrimento que ela passava no momento em que aquela espada estava traspassando o seu ser. Mas é interessante o silêncio dos evangelistas. Os evangelistas não falam de uma mulher histérica, não falam de uma mulher que está em desmaios, mas uma mulher em absoluto silêncio, que está assistindo o seu filho morrer. Uma dor aguda, uma dor real, uma mãe que não podia calar os zombadores. Você imagina o que é o filho dizendo: eu estou com sede, me dê alguma coisa para eu beber, e a mãe assistindo essa dor e não poder fazer nada. Maria sofreu isso. Não seria de se espantar se essa mulher tivesse fugido, abandonado, não desejava assistir aquele horror, mas ela estava ali, em silêncio, reverente, corajosa, reverente. É o cumprimento, irmãos, dessa profecia. Ela sabia que isso ia acontecer. É por isso que ela está colocada ali, de modo reverente, com uma dor profundamente interna, mas em pé, assistindo tudo o que estava acontecendo ao seu filho, que também era o nosso Salvador. Quero fazer uma segunda observação nesse texto. Falamos em Maria, mas vamos agora focalizar em Jesus. Um outro aspecto que chama a atenção, irmãos, é que Jesus está nesse texto deixando para nós que somos filhos um exemplo de como devemos tratar os nossos pais. Nós vemos isso no texto, em João 19, verso 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Jesus cumpriu toda a lei mosaica. Ele cumpriu todos os mandamentos da lei. E essa atitude, irmãos, do Senhor Jesus para com a sua mãe está ligada ao cumprimento do 5º mandamento da lei de Moisés. Os irmãos que estão aí firmes, decorando os 10 mandamentos, estão lembrados do 5º mandamento. Qual é ele? Honra teu pai e tua mãe. Que inclusive esse mandamento vai ser reiterado no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, onde ele vai dizer: honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e fique muitos dias sobre a face da terra. Mandamento que foi reiterado. Então Jesus, irmãos, ele está cumprindo esse mandamento. E esse 5º mandamento, reiterado no Novo Testamento, ele permanece para nós. Honrar se estende por toda a vida. Os filhos têm compromisso em honrar seus pais e se preocupar com eles ao longo da vida, até quando você sai de casa, até quando você não está mais sob a submissão deles. Jesus deu exemplo desde o início da sua vida. Lucas capítulo 2, versículo 51 diz que Jesus era submisso aos seus pais. E aqui essas palavras dele são uma demonstração muito clara do amor, da honra que ele devotava à sua mãe. Ele se preocupou com o futuro dela. Vocês devem ter notado que Jesus Cristo, ele entregou a sua mãe aos cuidados do discípulo que mais conhecia a respeito do amor, o apóstolo João. Mas antes de continuar, eu quero fazer 2 ressalvas, que são normalmente perguntas que se fazem nesse texto. A primeira é: por que Jesus não entregou sua mãe aos cuidados dos seus outros meio-irmãos? Nós sabemos que Maria teve outros filhos, além do Senhor Jesus. E por que o Senhor Jesus não entregou ao cuidado deles? Então tem algumas explicações que são sugeridas. A primeira é que todos esses eventos aqui estão acontecendo em Jerusalém, e os irmãos do Senhor Jesus viviam na Galileia, que é uma região mais distante. A outra explicação é que os irmãos do Senhor Jesus não eram convertidos. João capítulo 7, versículo 5 diz que nem os seus irmãos criam nele.
Então Jesus não queria confiar a sua mãe aos cuidados de pessoas não regeneradas, não convertidas. Quando nós chegamos em Atos, já capítulo 1, verso 14, nós vemos a família do Senhor Jesus convertida, por conta da ressurreição. Eles viram que Jesus era tudo aquilo que ele havia prometido. Então essa explicação pela qual o Senhor Jesus não confiou o cuidado aos seus meio-irmãos. E uma outra questão que incomoda é o uso dessa expressão mulher. Não sei se você notou, mas no Evangelho de João acontece duas vezes. A outra foi em João capítulo 2, nas bodas de Caná da Galileia. Então Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Essa expressão para nós foi um pouco estranha, nós ocidentais. Então jamais conceberia chamar sua mãe de mulher. Mas nós temos que entender, irmãos, essa declaração à luz do propósito do autor. Essas duas expressões acontecem no livro de João. E o livro de João tem como propósito apresentar o Senhor Jesus como Deus, mostrar que a sua divindade está acima dos relacionamentos humanos. Esse é o propósito do livro. Mas mesmo o Senhor Jesus usando essa expressão, nós vemos ele tendo cuidado com ela, ele tendo demonstração de amor, ele chegando para o apóstolo João dizendo: João, considere ela como sendo sua mãe, considere ele como sendo o seu filho. Pelas palavras do Senhor Jesus, nós inferimos, não tem uma declaração direta da Escritura, mas nós inferimos que ela já estava viúva. Na cultura judaica, quando o pai falecia, normalmente a responsabilidade familiar recaía sobre os ombros do filho mais velho. Então Jesus aqui ele já tinha a responsabilidade sobre ela, e ele está dando demonstrações de amor, demonstração de cuidado. Isso aqui, irmãos, tem que suscitar uma pergunta no nosso coração: como é que nós estamos tratando nossos pais? Como é que nós estamos tratando os nossos progenitores? Se nós estamos honrando essas pessoas, se nós estamos amando essas pessoas, se nós estamos demonstrando afeto, carinho, cuidado, preocupação com essas pessoas. É um mandamento, irmãos, é um mandamento solene, é um mandamento repleto de bênçãos. Deus espera que nós honremos os nossos progenitores. Essa semana, quando eu estava estudando essa mensagem, a primeira coisa que eu fiz depois de desligar o computador foi ligar para minha mãe. Oh mãe, me perdoa porque eu tenho pecado muito. Mas Deus espera isso de nós, irmãos: o cuidado, o afeto, o carinho. Muitos filhos hoje estão se negando a cuidar dos seus pais quando eles estão incapacitados, e isso é ingratidão, isso é pecado. A promessa de Deus é que os filhos que desprezam os pais, eles vão morrer cedo. Não é o que diz? Aqueles que cumprem o mandamento, o texto diz que eles vão viver muito, os dias serão prolongados, ao passo que aqueles que desprezam têm os seus dias abreviados. É ingratidão. Na Bíblia não existia aposentadoria. O princípio bíblico de aposentadoria é: os pais cuidam dos filhos quando são incapazes, e depois os filhos cuidam dos pais quando estes se tornam incapazes. Esse é o princípio de Deus. Esse é o princípio de cuidado. É uma obrigação sagrada, irmãos, que Deus colocou sobre nós para a nossa própria bênção. Olha o que diz Provérbios capítulo 23. Olha por favor comigo. Provérbios capítulo 23. Provérbios 23, versículo 22. Provérbios 23, verso 22, a palavra do Senhor diz assim: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer.
Então é o mandamento de Deus. O mandamento de Deus é que nós temos que nos preocupar com os nossos progenitores, nós temos que honrar essas pessoas, demonstrar afeto, carinho, mesmo você morando longe, mesmo você não estando mais sob a sujeição direta dos seus pais. Tem uma terceira observação. Nós olhamos Maria, olhamos Jesus, e agora eu quero focalizar o apóstolo João. Nós percebemos, irmãos, no texto que João havia retornado ao Salvador. Os irmãos lembram que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, todos os discípulos o abandonaram. Todos eles. Todos eles deixaram o Salvador. Judas traiu, Pedro negou, e os outros haviam fugido, e o Senhor Jesus, no momento em que ele mais precisava de companhia, ele foi encontrado só. Vamos ler 2 versículos para a gente situar esse pensamento, em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26 tem 2 versículos aqui que merecem ser destacados. Mateus capítulo 26, versículo 31. Olha aqui as palavras do Senhor Jesus. Mateus 26, verso 31 afirma assim: Então Jesus lhes disse: Essa noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Agora veja no mesmo capítulo, no versículo 56. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Todos os discípulos fugiram no momento da crise. Irmãos, a fuga dos discípulos é uma recordação constante do que é o nosso coração. O nosso coração é tão pecaminoso quanto os dos discípulos. Nós titubeamos na hora da crise. Nós fugimos dos momentos em que necessitam uma decisão. Nós damos um passo atrás nos momentos em que nós deveríamos dar um passo à frente. A natureza humana é sempre a mesma. Nós falhamos com Deus, nós falhamos nas nossas obrigações. Com essa atitude, eles expuseram o Senhor Jesus à zombaria. Essa palavra que foi lida no texto sagrado, escandalizareis, ela significa literalmente ter vergonha. Então os discípulos tiveram vergonha de serem encontrados na companhia de Jesus naquele momento. Tiveram vergonha, eles abandonaram o Salvador. E esse abandono, irmãos, dos discípulos em relação a Jesus, ele precisa ser entendido de 2 lados, para ser entendido corretamente. Do lado humano, nós temos os discípulos que sentiram medo, que sentiram vergonha, que estavam, de certa forma, lutando pela sua sobrevivência, com medo de morrer. Mas esse abandono também tem um lado divino. Cristo tinha que experimentar a ira de Deus sozinho. O caminho da cruz, o caminho da redenção, o caminho no qual o Senhor Jesus experimentaria o inferno ao ser crucificado, era um caminho que ele tinha que ser percorrido só. Ele não podia ter companhia, ele não podia ter nenhum tipo de alívio, ele não podia ter nenhum tipo de consolo de amigos. Então nós temos esses 2 lados. Os outros discípulos, eles voltaram após a ressurreição, mas não foi o caso de João. João foi o único discípulo que voltou no momento em que o Senhor Jesus estava sofrendo a vergonha da cruz. E foi ali, irmãos, naquele ambiente de uma dor silenciosa, que o apóstolo João recebe uma comissão especial de Jesus Cristo. Jesus olha para ele
diz: eis aí a tua mãe. Considere essa mulher como sendo a sua mãe. Eu quero dar uma palavra para você que chegou aqui essa noite. Se você chegou afastado dos caminhos do Senhor, talvez o seu coração tenha sido inclinado para o mundo, talvez você tivesse que tomar decisões ao lado de Deus e você não tomou. Quando você deveria dar um passo à frente na sua vida com Deus, você deu um passo atrás e você fugiu da presença do Senhor com os discípulos. Na hora da provação, você fraquejou, ou você tem colocado os seus interesses acima dos interesses de Deus. Eu quero falar para você através da palavra de Deus que há consolação para você nesse texto, que a graça de Cristo essa noite encoraje o seu coração e que o Espírito Santo de Deus traga você de volta e lhe conceda paz e alegria. Encoraje-se com esse versículo.